paz do Messias chamado Cristo, Jesus para todos. Vocês que já assistem meus vídeos no canal do YouTube e no canal do Kawaii. Peço a Deus que os abençoe, que os proteja, que os livre de todo mal. Deus esteja sempre com todos vocês. Eu quero trazer para vocês nessa noite o poder da esposa que ora pelo seu esposo, mesmo ela estando infeliz e feliz, mas ela nunca abandona seu esposo, sempre ora por ele e pelos seus filhos. Em primeiro lugar, quero tomar perfeitamente claro que o poder de uma esposa que ora não é um meio para controlar o marido. Também pode se colocar que, em primeiro lugar, quero tornar perfeitamente claro que o poder de um esposo que ora não é um meio para controlar a sua esposa. Portanto, não se alegre antes da hora. De fato, trata-se justamente do oposto. É desistir de todo o desejo de poder em você e para você, confiando no poder de Deus para transformá-la, assim como para transformar o esposo também. Assim como seu marido, suas circunstâncias, e assim também sua esposa e suas circunstâncias, e seu casamento. Este poder não é concedido para ser usado como uma arma, a fim de amansar um animal teimoso. Mas se amansa um esposo com oração, com dedicação, com amor, com calmaria, com entendimento, com compreensão e dedicação. É uma ferramenta suave de restauração, obtida mediante as orações de uma esposa, ou medita a oração de um esposo que deseja fazer o que é certo para a sua esposa e para os seus filhos, o esposo para a sua esposa e a esposa para o seu esposo. Mas, do que está certa é dar vida mais do que dar o troco. É um meio de convidar o poder de Deus a entrar na vida de seu marido. Também é um meio de Deus entrar também na vida da sua esposa, para que ele ou para que ela tome posse da maior bênção que, em última análise, é também a sua. Quando meu marido ou quando minha esposa e eu nos casamos, e surgiram diferenças entre nós. Orar não foi definitivamente o meu primeiro impulso. De fato, foi quase o último recurso. Tentei outros métodos, primeiro, tais como discutir, suplicar, ignorar,
E quase isso levou o casamento, tanto do homem e da mulher, à falência. Evitar, confrontar, debate e, é claro, o sempre popular. Tratamento do silêncio. Tudo isso com resultado menos que satisfatório. Levei algum tempo para compreender que, orando primeiro essa forma desagradável de agir, podiam ser evitadas. Quando você estiver lendo este livro, minha esposa ou meu esposo, e eu estaremos casados há mais de um quarto de século. Isso é quase um milagre, não é certamente um testemunho da nossa grandeza, mas da fidelidade de Deus em resposta à oração. Confesso que, mesmo depois de todos esses anos, continuo aprendendo sobre isto, e nem sempre é fácil, embora talvez não tenha tanta prática em fazer as coisas certas como tenho em fazer as erradas. Sabe, quando ficamos velhos, minha esposa, iremos lembrar de tudo o que passamos juntos. Sabe, meu esposo, quando ficarmos velhinhos, iremos nos lembrar de tudo que passamos juntos, mas não nos separamos. Não demos o oposto do inimigo entrar e destruir nosso casamento. Posso dizer sem reservas que a oração funciona? Infelizmente não. Aprendi como orar de verdade por meu marido. Também pode-se dizer, infelizmente não aprendi como orar de verdade pela minha esposa. Até que comecei a orar por meus filhos, ao perceber quão profundas eram as respostas de Deus a minhas orações por eles, decidi tentar ser tão específico e fervoroso ou enfervorosa ao orar por minha esposa ou por meu esposo. Mas descobri que orar pelos filhos é bem mais fácil desde o momento em que pomos os olhos neles. Queremos o melhor para as suas vidas, incondicionalmente, de todo o coração, sem quaisquer dúvida. Mas com o marido, nem sempre é assim tão simples, especialmente com alguém que está casado com você. Há tempos. O marido pode ferir seus sentimentos. A esposa pode ferir seus sentimentos, também pode se falar assim. Ser imprudente, despreocupado ou despreocupada, pode-se dizer também assim. Abusivo ou abusiva, também pode-se dizer assim. Irritante ou negligente. Ele ou ela pode se dizer assim também. Ele pode dizer ou fazer coisas que ferem seu coração, como uma farpa. E cada vez que você começa a orar, percebe que essa farpa está infeccionando. É óbvio que não poderá entregar-se à oração da maneira como Deus lhe pede, até que você a retire
de seu coração. Orar por seu marido, orar por sua esposa, também posso dizer assim, não é o mesmo que orar por um filho. Embora pareça a mesma coisa, porque você não é a mãe de seu marido. Temos autoridade dada pelo Senhor sobre nossos filhos, mas não pelos esposos. E não temos, nem o homem tem autoridade sobre a sua esposa, e nem a esposa tem autoridade sobre o seu marido. Deus não deu essa autoridade, mas sim deu a autoridade sobre os seus filhos. Não temos autoridade sobre nossos maridos. Todavia, recebemos autoridade sobre todo o poder do inimigo. Isso está escrito, essas palavras, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Deus nos deu poder sobre o mal e sobre o inimigo, mas não poder sobre a esposa e sobre o esposo, não. Deu poder sobre o inimigo e contra as suas forças. E podemos prejudicar muito seus planos malignos quando oramos. Muitas coisas difíceis que acontecem num casamento fazem parte, na verdade, do plano que o inimigo preparou para a sua desilusão. Mas podemos dizer, não vou permitir que coisas alguma destrua meu casamento. Não vou ficar parada e ver meu marido deprimido, abatido ou destruído. Também pode-se dizer assim também, não vou ficar parado vendo a minha esposa abatida ou deprimida ou destruída. Eu não posso ficar parado vendo essas coisas acontecer. Eu tenho que tomar uma atitude boa, uma atitude de homem. Não vou permitir que a confusão, a falta de comunicação, as atitudes e escolhas erradas prejudiquem o que estamos tentando construir juntos. Não vou tolerar que a mágoa e a falta de perdão nos levem ao divórcio. Podemos tomar posição contra quaisquer influências negativas em nosso casamento e saber que Deus nos deu autoridade em seu nome para apoiar essa atitude. Você possui os meios para colocar uma cerca protetora em volta do seu casamento, porque Jesus disse: em verdade eu vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Isso está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 18. Vamos lá. Mateus 18, capítulo 18, versículo 18 também. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Não permitam que os seus casamentos sejam destruídos
Porque Deus nunca destrói um casamento para construir outro. Deus nunca destrói uma família para construir outra família. Você tem autoridade em nome de Jesus para deter o mal e permitir o bem. Você pode entregar a Deus em oração o que quer que controle o seu marido. Alcoolismo, excesso de trabalho, preguiça, depressão, enfermidade, mau gênio, ansiedade, medo ou fracasso. E orar para que ele seja libertado dessas coisas. Sabe, uma esposa boa e honesta, dedicada, ela faz essas coisas. Ela apoia o seu esposo, ela não desanima, ela ora, pede a Deus para que Deus resolva, dê ânimo a ele, dê força, dê saúde, o proteja e o livre de todo mal. Confesso desde já que houve uma época em que pensei em separação ou divórcio. Esta é uma revelação embaraçosa, porque não creio que qualquer dessas opções seja a melhor resposta para um casamento em dificuldades. Creio na posição de Deus a respeito do divórcio. Ele diz que não é certo e que isso o entristece. A última coisa que quero fazer é entristecer a Deus, mas sei o que é sentir o tipo de desespero que impede que tomemos uma boa decisão. Experimentei o desânimo que leva a pessoa a desistir de tentar fazer o que é certo. Compreendo a tortura da solidão, que deixa você desejando encontrar alguém que olhe para a sua alma e veja você. Senti tamanha dor que o medo de morrer por causa dela me levou a buscar o único meio provável de sobrevivência. Fugir da fonte da agonia. Sei o que é pensar em atos de desespero, quando não vemos qualquer futuro à frente dia após dia. As emoções negativas foram crescendo de tal maneira que a separação e o divórcio simbolizava uma promessa de agradável alívio. O maior problema que enfrentei em nosso casamento foi o gênio de meu marido. Eu e as crianças éramos os únicos objetos da sua ira. Ele usava as palavras como armas que me deixavam aleijada ou paralisada. Não estou dizendo que eu não tinha culpa, pelo contrário. Tenho certeza de que era tão culpada quanto ele, mas eu não sabia o que fazer a respeito. Suplicava a Deus regularmente que tornasse meu marido mais sensível, menos zangado, mais agradável, menos irritante. Porém, vi poucas mudanças. Será que Deus não estava ouvindo? Claro que estava ouvindo. Ou, como eu achava, ele favorecia mais o marido do que a esposa. Depois de alguns anos sem que houvesse transformação,
clamei um dia ao Senhor em desespero, dizendo: Deus, não posso mais viver assim. Sei o que tu disseste sobre o divórcio, mas não posso permanecer na mesma casa com ele. Por favor, ajuda-me, Senhor. Sentei-me na cama com a Bíblia na mão durante horas, enquanto lutava com um forte desejo de pegar meus filhos e sair de casa. Creio que por ter me apaixonado creio que por ter me aproximado de Deus com toda sinceridade sobre os meus sentimentos, Ele me permitiu visualizar claramente o que seria a minha vida. Se partisse, onde iria morar, como me sustentaria e cuidaria dos filhos, quem continuaria a ser meu amigo e, pior de tudo, como o divórcio afetaria meu filho e minha filha. Era um quadro horrível e indizivelmente triste. Se partisse, encontraria algum alívio, mas à custa de tudo que me era caro. Sabia que esse não era o plano de Deus para nós. Enquanto ficava ali sentada, Deus também colocou em meu coração a ideia de que se pusesse deliberadamente a minha vida diante do seu trono, desistisse do desejo de ir embora e deixasse as minhas necessidades em suas mãos, Ele me ensinaria a entregar a minha vida em oração por meu esposo. Iria mostrar-me como interceder realmente por ele, como um filho de Deus, e durante esse processo reavivaria meu casamento e derramaria suas bênçãos sobre nós dois. Se superássemos essa dificuldade, estaríamos melhor juntos do que jamais poderíamos estar separados e sozinhos. Deus me mostrou que meu esposo estava preso numa teia do seu passado, que o tornava incapaz de ser diferente do que era no momento, mas Deus me usaria como um instrumento para a sua libertação. Se eu consentisse, doeu bastante concordar com isso e derramei muitas lágrimas, mas depois que concordei, me senti animada pela primeira vez em anos. Comecei a orar todos os dias por meu esposo, como nunca orara antes. Porém, a cada vez tinha de confessar a dureza do meu coração. Vi como eu estava profundamente magoada e não queria perdoá-lo. Não quero orar por ele. Não quero pedir a Deus que o abençoe. Só quero que Deus envie um raio ao seu coração e o convença de como ele tem sido cruel. Pensei, dividi, repeti várias vezes. Deus, confesso a minha incapacidade de perdoar meu marido. Por favor, livra-me completamente dessas atitudes. Então ela orou por ela, para que Deus mudasse ela
Deus mudou ela, transformou ela e transformou o esposo. Vocês vão entender e compreender. Aos poucos comecei a ver mudanças ocorrendo em nós. 2. Quando meu esposo ficava zangado, em vez de reagir negativamente, eu orava por ele. Pedi a Deus que me fizesse saber o que provocava a sua raiva. Ele fez isso, perguntei. Então, o que eu poderia fazer para melhorar as coisas? Ele me mostrou a ira de meu marido. Tornou-se menos frequente e ficou mais fácil acalmá-lo a cada dia. A oração trazia algo positivo. Não somos ainda perfeitos, mas progredimos bastante. Não tem sido fácil, todavia, estou convencida de que vale a pena andar pelo caminho de Deus. É o único meio de salvar um casamento. As orações da esposa pelo marido têm um efeito muito maior sobre ele do que as qualquer outra pessoa, mesmo as da mãe dele. Perdoe-me, minha sogra. Perdoe minha sogra. As orações da mãe pelo filho são certamente fervorosas, porém, quando um homem se casa, ele deixa os pais e se torna um com a esposa. Mateus capítulo 19, versículo 5. Vamos lá. Vocês vão entender. E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Então, já que os dois se tornam uma só pessoa, então ele ora por ela ora por ele quer o bem dela e ela quer o bem dele. Então, os dois se tornam uma só pessoa. Marido e mulher formam uma equipe, uma unidade, estão unificados em espírito aos olhos de Deus. A força do homem e da mulher juntos é muito maior do que a soma das forças de cada um dos dois individualmente. Isto porque o Espírito Santo os une e dá mais poder às suas orações. É também por isso que há tanta coisa em jogo quando não oramos. Você pode imaginar se orando pelo lado direito do seu corpo e não pelo esquerdo. Se o lado direito não for sustentado e protegido, e por isso cai, o lado esquerdo cairá junto. O mesmo se aplica a você e seu marido. Se orar por você e não por ele, você jamais encontrará as bênçãos e satisfação que deseja. O que acontece com ele também acontece com você. Não se pode negar isso. Esta união nos dá um poder de que o inimigo não gosta. É por isso que ele inventa meios de enfraquecê-lo, fazendo-nos cair na armadilha, que seja através da baixa autoestima, do orgulho, da necessidade de estar sempre sendo certo, da falta de comunicação ou mesmo cedendo aos nossos desejos egoístas.
Ele lhe contará mentiras como nada vai mudar seus erros. São irreparáveis, não há possibilidade de reconciliação. Você seria mais feliz com outra pessoa. Ele lhe dirá coisas nas quais poderá crer, porque sabe que se conseguir fazer que você creia, não haverá futuro para o seu casamento. Se crê em várias mentiras, seu coração aos poucos se endurecerá para a verdade de Deus. Em todo casamento, defeitos há, pelo menos uma pessoa cujo coração endureceu-se contra Deus. E quando isso ocorre, não há visão da perspectiva do Senhor. Quando somos infelizes no casamento, sentimos que qualquer coisa será melhor do que a situação em que nos achamos, mas não vemos o quadro interior, só vemos as coisas como estão e não como Deus quer que se tornem quando oramos, porém nossos corações tornam-se receptivos a Deus e passamos a enxergar, vemos que há esperança, temos fé em que o Senhor irá restaurar tudo que foi danificado, destruído e consumido no relacionamento conjugal, restituir-vos e os anos que foram consumidos pelo